palavra até para esclarecer um pouco mais o que está acontecendo. Com relação ao processo, na verdade a perseguição do deputado dentro do partido começou por questão da homofobia. O partido é dividido em setoriais, então tem a setorial de mulheres, a setorial de jovens e tem o setorial também de GLBT. Dentro do partido tem um setorial com segmento GLBT. Há uns 2 anos atrás, esse setorial tentou um processo como deputado alegando que ele era homofóbico. Mas não provaram, não conseguem provar, porque o deputado Henrique Afonso ele não é homofóbico, ele é uma pessoa extremamente maravilhosa. Ele trabalha, ele ama o homossexual, ele quer fazer esse trabalho, ele quer realmente que o preconceito, a discriminação e se houver violência contra o homossexual seja banido do país. Mas ele não quer que tudo isso fira a liberdade religiosa. Então a luta dele não é contra o movimento homossexual, é contra o PLC 122, que cala a igreja. E o 64. E o 64 e as outras proposições que estão aí. Então ele tem uma posição convicta. Então o GLBT não conseguiu provar que ele era homofóbico. Aí dentro do partido houve toda uma movimentação. E aí quem entrou com o processo com ele foi a Secretaria Nacional de Mulheres do PT. Porque o PT há 2 anos, no Congresso, fechou questão com relação ao aborto. O PT fechou questão que vai lutar no Brasil para descriminalizar o aborto. E quando o PT tem uma resolução dessa, os seus parlamentares, os seus filiados têm que obedecer à resolução do partido. Só que é uma resolução recente. Então, quando o deputado Henrique Afonso entrou no partido... Foi antes da resolução. Muito antes, e ele dizia, eu sou contra o aborto. Ele tem posição muito antes de se converter, ele já tinha posição com relação ao aborto, ele e a família. Então todo mundo conhece, tanto que para a reeleição dele agora, ele usou o argumento em defesa da vida. E fez campanha em cima dessa bandeira. Então o PT deixou ele fazer campanha em cima da bandeira, ele foi reeleito, ele engrossou as fileiras do PT aqui na Câmara. Então, de repente, não. Essa sua bandeira você não pode falar mais. Aí entraram com o processo dentro da comissão de ética, porque ele votou contra o aborto, mas não só porque votou, porque ele faz campanha no Brasil inteiro contra o aborto em defesa da vida humana. Então, eles alegam que o problema com o deputado Henrique Afonso não é o voto, é a militância. E queriam assim, na defesa dele, ele disse, não faço concessão, não abro mão das minhas convicções, vou continuar enquanto uma cidade no Brasil, um prefeito, um pastor, uma escola me chamar para falar, eu irei. Então ele não quer acordo nenhum, ele não faz concessão, ele vai continuar na militância. E aí o partido está nesse momento de julgamento, ele corre risco de ser condenado. Então tem várias penas, que vai desde a advertência particular, advertência pública, suspensão até a expulsão. Mas a gente sabe que a Secretaria Nacional de Mulheres quer, de fato, a expulsão. Aí nós abrimos o site do PT e vimos lá no link GLBT, que o GLBT afirma que a Secretaria de Mulheres entrou no processo porque eles pediram também. Como eles não conseguiram através da homofobia, então eles se juntaram às mulheres. Então, é uma coisa articulada com a outra, é uma coisa orquestrada por conta disso. Então, a sentença dele sai agora, e se ele for expulso do partido, ele também corre risco de perder o mandato. Porque o estatuto do partido diz que o parlamentar expulso tem que entregar o mandato. Além do estatuto dizer, já há um entendimento jurídico. Já há jurisprudência no Brasil que o mandato é do partido e não do parlamentar. Então, essa situação, só que ele está muito consciente, ele está convicto, não abre mão de suas bandeiras, por uma questão de fé, de compromisso, antes de tudo, com Deus. Então, e tem passado por esses momentos difíceis. E não é só isso não, também a questão da luta do infanticídio. O deputado levantou no Brasil a luta contra o infanticídio em áreas indígenas. Por conta disso também recebe perseguição. Perseguições, agora um jornal fez aí uma reportagem, vocês devem ter lido, que as missões sequestram criança, e essas 2 missões, que é a Jocum e a outra nem é missão, é uma instituição, a TINI, patrocinam um projeto de lei do Henrique Afonso. As missões criminosas patrocinam o Henrique Afonso. Então eles misturam tudo. Mas a gente sabe que daqui para frente, todas as pessoas que estiverem envolvidas na defesa da vida humana e da família terão retaliações. Tá? Isso a gente tem certeza, é o preço que a gente vai ter que pagar. A gente
nós chegamos tarde demais. Quando a bancada evangélica, os católicos começaram a reagir, tudo isso já estava muito bem articulado. A gente sabe que nos bastidores tudo isso são ações articuladas e planejadas há anos contra a família, contra a demanda. E aí vocês podem contar sempre com o deputado Henrique Afonso nessa trincheira. Ele é aliado da doutora Rosângela, a doutora Rosângela é parceira, tem nos ajudado muito em algumas situações e é isso aí. E como seria o apoio ao deputado Henrique Afonso, no caso, se a gente quiser apoiar? Olha, as instituições têm encontrado o seguinte caminho, que eu acho que hoje é o caminho. Um documento endereçado ao presidente do partido. Então, do lado do partido, várias denominações já fizeram, várias organizações já fizeram. Então, hoje, porque como é um processo administrativo, é uma coisa privada, é uma coisa deles lá dentro, a gente não tem como dizer, ó, não vai caçar, não. Ali não tem um ato político, ali tem um ato administrativo. Então, a única coisa que se pode, nesse momento, nessa fase, é manifestação. Então, frentes parlamentares se manifestaram, nós temos manifestação de assembleias legislativas inteiras ao lado dele, parlamentares do Brasil inteiro. Então, assim, quem puder fazer alguma coisa, se quiser fazer, o caminho é uma manifestação, porque quanto mais manifestações o partido recebe, puxa, o partido vai dizer, puxa, o Brasil inteiro é contra o aborto, mesmo de posse de uma pesquisa que o brasileiro não concorda com o aborto, o partido fechou a questão, né? E a gente acredita que isso está tendo uma reflexão negativa para o partido, que o partido quer eleger o sucessor do Lula. Mas esse é um país católico, é um país que é contra o aborto, porque não é a maioria não. Eles falam que a maioria está a favor do aborto, mas as pesquisas provam que não. O brasileiro ainda é conservador, a sociedade é conservadora. Então seria interessante que, no caso, as instituições religiosas, as igrejas, encaminhassem então uma carta se manifestando contra o aborto ao presidente do partido. É o caminho que todo mundo está percorrendo e eu acho que é o caminho correto hoje. Tá? É o caminho correto. Porque assim, todas as igrejas evangélicas católicas são contra, né, o aborto, né? Então seria interessante, né, redigir, né, uma carta. A CNBB já eu acho que nós da Abraço precisamos fazer essa carta mais formalmente. Né? A CNBB foi além. A CNBB não só manifestou-se solidária, como já avisou que se eles forem expulsos, que são dois, é o deputado Henrique Afonso, que é evangélico, e o deputado Luiz da Suma, que é espírita. Engraçado que eles não pegaram, e tem católicos no PT que é contra o aborto, mas eles não pegaram o católico, pegaram o espírita e o evangélico. Mas a CNBB se levantou e disse que está pronto, inclusive, para o enfrentamento. Se o PT expulsar, ela vai fazer uma recomendação aos católicos do Brasil que afastem do partido, né? Então, isso a gente ouviu assim dos juristas do CNBB, não tem nenhum documento que prove isso, mas os juristas já falaram que a CNBB advertiu. Na missa de Natal, Dom Geraldo, na missa campal de Natal, ele se manifestou em defesa. Aí ele fala, quando o Dom Geraldo fala, ele fala em nome da Igreja do Brasil. Ele é o primaz, né? Ele é a autoridade máxima. E ele manifestou-se na missa para o Brasil ouvir que ele está solidário, a igreja está solidária. Então, quer dizer, a Igreja Católica já fez sua parte. Nós estamos fazendo agora com as instituições evangélicas, as federações espíritas também já fizeram. Agora, a gente tem recebido muita coisa da Igreja Evangélica, né? Uma igreja aqui, uma ali. A Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, a nível nacional, fez um documento. Então, achei fantástico, uma denominação inteira. Os presbiterianos já fizeram também, os metodistas. Batistas não. Não vi nada do partido. Mas assim, tem muita coisa também, irmão, que está indo direto pro partido que eles não sabem. Tá? Então a gente não sabe o que está chegando lá. Mas o pessoal está se manifestando. Esse abraço, se fizesse opção. A gente sabe que abraço fez toda a mobilização. Que cada instituição poderia